Ao passar por algumas ruas e avenidas de nossa cidade, pode ser que você não se lembre mais, ou mesmo nem saiba o que existia nesses locais em um passado nem tão distante. Mas, independente disso, alguns desses espaços marcaram em definitivo a memória de muitos maringaenses. Esse é o caso da ponte ferroviária que ficava exatamente aqui, ao lado do atual shopping Avenida Center, a qual era conhecida como Viaduto do Café. E é sobre ele que trataremos neste episódio. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Antes de falar sobre o viaduto em si, é importante contextualizar este espaço para você. A estação ferroviária ficava nas imediações e em seu entorno ficava o pátio de manobras, juntamente de galpões, armazéns e a colônia de seus funcionários. Era uma gigantesca área que media aproximadamente 1 quilômetro de extensão. Por ser essa uma zona de transbordo e escoamento, além de milhares de toras que ficavam espalhados por sua esplanada, a movimentação de locomotivas e vagões eram intensas, o que prejudicava a urbanização e a ocupação adequada ao norte da cidade, além de travar o trânsito de veículos nas passagens de nível, que estavam distribuídas pelas avenidas Tuiuti, Pedro Taques, São Paulo, Paraná, 19 de dezembro e Paranavaí. Por conta da extensão da linha ferroviária que cruzava a cidade no mesmo nível das ruas e avenidas, de leste a oeste, eram comuns acidentes graves, tanto com pedestres que se aventuravam ao pular os vagões, quanto com os veículos, que eram conduzidos por motoristas desatentos. Assim, era necessário amenizar aquela situação que prejudicava o desenvolvimento urbano. Pelo menos um ponto precisava de um viaduto para facilitar o trânsito de veículos no eixo norte-sul da cidade. Localizado na Avenida São Paulo, o Viaduto do Café foi inaugurado em maio de 1966, durante as comemorações do 19º aniversário de Maringá. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador do estado, Paulo Pimentel, e o então prefeito Luiz Moreira de Carvalho, além de grande público. Com 25 metros de extensão no sentido do viaduto e 200 metros no sentido da Avenida São Paulo, durante a sua construção foram escavados 20 mil metros cúbicos de terra, equivalente a uma frota de 4 mil caminhões. Toda essa terra foi utilizada para o aterro da arquibancada leste do Estádio Regional Willie Davids, onde hoje está a parte descoberta, a geralzona do estádio. Por ser um local de intensa movimentação, um ano após a sua inauguração, a logomarca alusiva às festividades do 20º aniversário da cidade foi instalada bem no centro do viaduto. Tratava-se de uma catedral estilizada com 2 grãos de café na base. O símbolo também foi distribuído ao longo dos muros laterais da baixada. Aliás, que baixada era essa, não é mesmo? Quando a gente passava de carro ou de ônibus, era comum sentir um grande frio na barriga. Mas, mesmo que beneficiasse o tráfego, a estrutura apresentava problemas em épocas de chuvas. Devido à ausência de galerias pluviais, a água não era drenada e a baixada do viaduto
ficava inacessível. Interessante que no final de sua existência, a transposição ferroviária levava o nome de Viaduto JP, em referência a João Paulino Vieira Filho. Ainda houve uma época em que foram colocados tubos de concreto na saída do viaduto, forçando os veículos que se dirigiam ao centro da cidade a entrarem na Avenida Tamandaré, com o objetivo de desviar o fluxo e aliviar o trânsito na esquina da Avenida São Paulo com a Brasil, região de grande movimentação desde que a cidade começou a crescer na década de 1960. Outro fato pitoresco é que muitos pedestres, para evitar a descida e principalmente a subida íngreme do viaduto, preferiam caminhar pelas laterais da estrutura, percorrendo o caminho por uma trilha de terra na esplanada. Isto ocorreu até o momento em que a Refasa construiu muros no entorno do pátio ferroviário para restringir o acesso de pessoas ao local. Mas ainda resta uma grande dúvida. Por que o Viaduto do Café teria sido construído na Avenida São Paulo, já que havia outras passagens de nível em zona urbana? Há uma hipótese. A escolha por construir o viaduto na Avenida São Paulo pode indicar o fato desta via ser a principal porta de entrada da cidade na época, sobretudo depois da inauguração oficial da BR-376, em 1965. Talvez fosse a via mais movimentada na cidade, ficando atrás somente da Avenida Brasil. Mas há que se lembrar que na Avenida Paraná e Rua Fernão Dias, ou seja, na outra extremidade do pátio de manobras, tínhamos grande movimentação de veículos pesados, devido aos atacadistas que estavam ali instalados. Logo, seria um ponto também estratégico e talvez com movimento igual ou superior ao da Avenida São Paulo. Por outro lado, lembremos também da existência de indústrias distribuídas pela Avenida Mauá e a atual Bento Munhoz da Rocha Neto, que tinha seus terrenos conectados com a via férrea. Por essa razão, a dúvida permanece. A trincheira ficou no local durante 31 anos. Sobreviveu de 1966 a 1997, facilitando a mobilidade urbana de veículos frente ao trânsito de vagões do pátio de manobras ferroviárias. Posteriormente, com o nivelamento da Avenida São Paulo, o viaduto foi aterrado, mantendo o túnel para o tráfego de locomotivas, quando o trânsito passou a cruzar o percurso por cima da passagem de nível. Anos depois, a estrutura seria novamente remodelada para dar espaço à região da cidade que foi denominada como Novo Centro. Você conhecia a história do Viaduto do Café, que ficava bem aqui, onde nós temos hoje o encontro das avenidas São Paulo com a Horácio Racanello Filho? Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo e se inscreva em nosso canal. Toda semana, um novo resgate sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Até a próxima!